poderia dar uma infinidade de textos para vocês no Antigo e no Novo Testamento. Eu poderia ensinar sobre dízimos, primícias, ofertas, mas o que o meu pai coloca no meu coração na manhã desse dia é: nós não vivemos na dependência do nosso Abba, porque somos marcados pelas feridas dos nossos antepassados com relação ao dinheiro, e porque nós vivemos uma cultura de não educação financeira. Nós dizemos para Deus: Pai, eu não tenho para te dar, eu não tenho para ofertar na vida dos meus irmãos, eu não tenho como dizimar e ofertar, porque eu sou tola, eu sou tolo no que consiste educação financeira. Eu compro para satisfazer os meus desejos fugais, eu compro o que eu não preciso, eu gasto meu dinheiro de forma leviana, e eu não devolvo a ti a minha primeira ação naquilo que diz finança, naquilo que consiste finança. Se o Senhor diz que Ele me supre, Ele também diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós pedimos sabedoria para profetizar, pedimos sabedoria para fazer negócios, pedimos sabedoria para orar por cura, pedimos sabedoria para orar por libertação, mas eu nunca vi ninguém chegar para mim e dizer: pastora, ore por mim, porque eu preciso de sabedoria e educação financeira, porque eu não sei gastar o dinheiro que Deus coloca na minha mão. Eu não sei administrar a provisão que o meu pai me dá. Eu compro o que eu não preciso, para ostentar para pessoas que nem me dão valor por causa daquilo. Nós precisamos entender que nós não somos o que nós temos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos: filhos e filhas amadas, reis e sacerdotes. E para isso precisamos viver como tal. Então precisamos destituir alguns altares. A forma com que nós lidarmos com o dinheiro a partir de hoje não é pautada nas experiências dos nossos pais, mas é pautada naquilo que a palavra de Deus diz que Deus é. Deus é tão generoso que deu aquilo que ele tinha de maior valor na eternidade, que foi a vida do seu próprio filho. Se ele não poupou o seu próprio filho, porventura, ele poupará alguma outra coisa para nós? Ele negará qualquer outra coisa para suas filhas e seus filhos amados? Com certeza não. Mas estamos aprisionados debaixo de um controle de Mamon, porque duvidamos, tememos, acreditamos que Deus pode dar para os pássaros, para as aves, para as plantas. As flores podem ter o melhor perfume e as roupas mais lindas, mas o nosso Pai vai se esquecer de nós. Assim como os nossos pais, um dia, disse para mim: eu não te darei o dinheiro para comprar o presente do Dia das Mães da sua mãe, porque a sua mãe não merece. Eles haviam brigado, e por conta daquela briga, ele criou uma marca no coração de uma menina de 14 anos, de que mulher precisava merecer ganhar presente. Daquele dia em diante, eu escrevi no meu coração: nunca mais dependerei de homem algum para me dar presente. Tanto é que luto até hoje para ser presenteada, sem ficar com dívida para alguém. Todo presente que eu ganho, eu luto para não me sentir devedora de alguém, porque um homem, usando mal o poder do dinheiro, marcou o coração de uma criança, que era uma criança, com 14 anos eu era uma criança. Quando eu ganhei meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma caneta e um papel, antes do dinheiro chegar na minha mão, e dizer assim: eu tenho tanto, eu posso gastar tanto, isso eu preciso guardar, isso eu posso gastar. Eu aprendi educação financeira na marra, até que um dia eu abri as escrituras e entendi que a matemática de Deus não funciona como a matemática da terra. A matemática dos céus não é 2 e 2 são 4. A matemática dos céus, muitas vezes, 2 menos 1 dá 10. É totalmente diferente. Não depende de inteligência humana, mas depende da sabedoria espiritual. Enquanto eu não destituir o ensinamento de um pai da terra para o ensinamento de um pai do céu,
Eu tinha medo de não ter, eu tinha medo de faltar, eu tinha medo de envelhecer. Como seria a minha aposentadoria? E isso é um processo. Quando Deus deixa registrado a nossa submissão em dar, em ofertar, em dizimar, é para tirar de nós a dependência do dinheiro e do Deus Mamom. É para dizer para Mamom, olha aqui, eu tenho pouco, mas eu vou ofertar. Não vai haver mais na minha mente, no meu coração, essa história de escorpião. Antes de eu chegar à casa do Altíssimo, eu já levarei a minha oferta de amor e de gratidão, ainda que seja uma moeda. Porque quando eu estudo a história da moeda, da viúva no gasofilácio, que Jesus para tudo para prestar atenção numa mulher que não tinha quantidade, ela tinha uma moeda, mas o texto diz que ela deu de tudo. Ela deu tudo o que ela tinha, ela não deu 10, ela deu tudo. E quando a gente dá tudo o que a gente tem, é porque a gente diz, Senhor, eu não vou ter falta de nada. Eu não vou ter falta de nada. Então, o dinheiro é mais espiritual do que nós imaginamos. Dinheiro é cura da alma, cura da memória, cura das emoções, cura da orfandade. Pessoas muito apegadas a dinheiro têm problema com paternidade. São órfãos espirituais. Não acredita que tem um pai no céu que supre e que dá sabedoria para administrar. Nós não podemos administrar mal e depois dizer para Deus, Deus, eu tenho a quitanda para pagar, eu tenho o perfume, eu tenho a sapataria. Não, não é isso. É viver de forma sábia e dizer, Deus, eu só tenho isso, o que eu faço com isso? E muitas vezes, talvez você vai ouvir do próprio Espírito dizendo, o que tu tens em casa? E você vai olhar para as suas panelas e vai dizer, Senhor, eu só tenho um pouco de azeite e um punhado de farinha. Pois ele vai dizer, pega esse azeite e essa farinha, porque eu vou te multiplicar. Faz o bolo e oferta, porque eu vou te multiplicar. Quantas vezes eu dei de oferta o dinheiro que era para pagar determinadas prestações, porque naquela época se comprava com prestações e com carnê. E que grata surpresa! Quantas e quantas vezes, no dia de pagar o carnê, havia muito mais do que o dinheiro da prestação. Mas isso são experiências à medida que a gente caminha. Eu não ensino isso como uma regra de fé e prática. Eu conto a minha história. E eu vejo Deus fazendo na história bíblica. Então, eu gostaria de chamar você para pensar o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado. Primeiro, de dons e de talentos. Primeiro, dentro do seu chamado e da sua identidade. Você se sente filha de um Deus que você não tem vergonha de chegar na casa dele e abrir todas as portas? Abrir a geladeira, sentar na mesa e ver que tem comida em abundância? Tem joias, tem suprimento, tem necessidades? Isso precisa ser restaurado em nós. O dia que eu descobri que eu não precisava ficar magoada com o meu pai, porque era só aquilo que ele tinha para me oferecer, mas que eu tinha um Deus da provisão que me supre até o desejo de comer um doce, uma comida, que ele cuida dos detalhes. O nosso Deus cuida dos detalhes. Só que nós temos vergonha. Nós temos vergonha de falar disso para Deus, sabe por quê? Porque quando eu entro nesse nível de intimidade, por isso eu falo, precisamos voltar para o jardim, precisamos voltar para a primeira essência. Porque quando eu dependo e eu dou tudo para Deus, eu digo para Deus, você tem tudo de mim. Você pode pedir tudo para mim. E quando o Senhor soar no meu ouvido, vai lá, entrega para fulano, porque ele está falando comigo. Querido, Deus não tem intenção mais de usar anjos na terra, porque ele tem a mim e você. Então, quando você sente aquela voz, aquela inquietação, aquele aquecer do coração te chamando para fazer algo, faça. Faça. Não tema, porque ele é o Deus da provisão.
Todas as vezes que nós entregamos na casa do Senhor, no templo físico, a gente precisa crer e não questionar e não duvidar. Se você não tem paz aonde você oferta, você dizima, não fique debaixo desse ajuntamento. Porque muitas vezes nós ofertamos murmurando por causa daquilo, da prestação de conta que muitas vezes as igrejas não fazem. Todo o dinheiro que vem na nossa mão, nós precisamos prestar conta. Na nossa casa, prestar conta para o marido, para os filhos. Quantas mulheres passam por mim e precisam de cura, porque gastam escondido dos seus próprios maridos. Usam o cartão de crédito escondido, fazem planos, fazem reservas que o marido nem toma conhecimento. Isso também é domínio de Mamon. Há muita coisa que aprender, queridas. Há muita coisa que aprender. Mas eu acredito